Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. Oi pessoal, eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos falar de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto foi um poeta e um diplomata brasileiro que escreveu este grande clássico da nossa literatura, né? Morte e Vida Severina, um clássico que ficou conhecido mundo afora. Ele era conhecido, né, pelo seu grande poder de concisão. Eu diria, né, depois de ler ele, que dá para você dizer que ele é como Graciliano na prosa, né? O rei da concisão, das palavras escolhidas a dedo e de maneira perfeita. Quem o conhecia também dizia que ele era muito contido, né? Que ele não gostava de demonstrar emoções. E você sente realmente isso no poema dele. Ele é um poema mais... É uma forma de escrever mais seca, mais direta, ele é objetivo, não há sentimentalismos ou sacadas, muitas sacadas de humor, sabe? É uma coisa mais dura. Mas isso vai depender muito de quem lê o poema também, porque o poeta o faz, mas quem faz ou que se emociona, ou dependendo do que você já viu, da sua vida, você vai se comover com certos poemas ou não. Por exemplo, Morte e Vida Severina me levou à emoção profunda. Em um contexto histórico, o João Cabral de Melo Neto ele é enquadrado ali como um escritor modernista ali da geração de 45, né? Seus poemas têm características surrealistas, principalmente no início, mas também apelam muito para o popular, mas nunca, né, sem perder o rigor estético. O João Cabral prezava muito a estética do seu poema, né? Você percebe que ele escolhe as palavras, a cadência do seu poema. Aliás, recomendo que vocês leiam isso aqui em voz alta, porque dá outro ritmo, outra musicalidade para as poesias, tá? Este livrinho aqui não tem só Morte e Vida Severina, tem diversos poemas. O primeiro poema deste livro aqui é O Rio, que vai falar do rio Capibaribe, né? E do seu trajeto, né? Desde a nascente até chegar no Recife, que também é o rio que Severino, né? Em Morte e Vida Severina acompanha para chegar no Recife. Tem também uma parte aqui que é o Paisagens com Figuras, que são vários poemas, daí poemas regionais, que vai falar do sertão, do sertanejo, mas também muitos poemas que falam da Espanha, de Sevilha, que como diplomata, ele passou muito tempo na Espanha e era um país que me encantava, né, principalmente a cidade de Sevilha. Tem o Morte e Vida Severina, e o último poema é Uma Faca Só Lâmina, que vai falar de inspiração, né? Que para o João Cabral era algo incômodo, sem explicação, e você só lendo o poema para você sentir. E tem o poema que está no meio do livro aqui, que é o Morte e Vida Severina, que é o que eu vou falar um pouco mais aqui para vocês agora. Esse Morte e Vida Severina, né, ele foi um poema encomendado, né? Na verdade ele é um auto de Natal, tanto que o nome do poema inteiro é Morte e Vida Severina, Auto de Natal pernambucano. Inclusive, quando ele fez esse poema, ele pensou que era um dos poemas assim, mais populares dele, que ia tocar muito a população. E, na verdade, os críticos foram que enalteceram demais este poema. O poema ele ficou muito popular quando ele foi transformado em peça de teatro, né, musicado pelo mestre maravilhoso Chico Buarque. Se você ainda não ouviu, que eu acho difícil, mesmo as pessoas que não conhecem o livro ou o poema, conhecem essa música do Chico Buarque, né? Que eu cantei um pouquinho, né, bem desafinada aqui no início. Mas recomendo que vocês procurem, encontrem aí no YouTube e ouçam. Morte e Vida Severina vai contar a história, né, desse Severino, que ele vai iniciando a sua jornada, né, seguindo o rio Capibaribe. Ele tá fugindo da seca, tá fugindo da fome, e ele diz aqui no poema que não é que ele quer só apenas aumentar um pouco os seus dias, por isso que ele tá indo, né, pro litoral, tá indo pro Recife. E nessa jornada dele, ele vai se deparar muito com a morte, na verdade, o tempo todo. Esse poema também, Morte e Vida Severina, ele causou muito furor, né, na época também que foi feito, porque pouco se conhecia, né, assim tão profundamente a vida do sertanejo. Ele foi publicado em 1955, escrito no final de 1954,
E ele vai ser uma grande denúncia social, né? Sobre o problema ali do sertanejo, da seca, a indústria da seca, né? Como os grandes latifundiários não sofriam com isso, expulsavam os sertanejos das suas terras, né? Ou faziam eles de servos, pagando, né? Eles praticamente tinham que pagar para ficar ali na terra, ou expulsos dali, fugindo sempre da fome, fugindo sempre da seca. Que ele morre, né? Tem um trecho que fala aqui que ele morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome, né? Um pouco por dia. Então é uma coisa que te pega mesmo. Então ele vai fazer essa denúncia social que se espalhou pelo mundo, se popularizou, né, muito mais ainda com a peça, como eu falei para vocês, né, do Chico Buarque. Também vai tocar muito na questão aqui, né, da distribuição de terra, dessa vida realmente, né, morte e vida severina, que quer dizer uma vida e uma morte, né, sofrida. E que o sertanejo, ele conseguia essa terra pela qual ele tanto lutava, apenas uma cova, né? E aí ele poderia ter as suas plantações em outro lugar, né? Não ali. Então tem uma parte aqui que tem uma conversa dos coveiros, que um trabalha no cemitério, né, de Santo Amaro, que é um cemitério pra gente mais rica, então ele tem pouco trabalho, ganha gorjetas. E tem o outro que trabalha na Casa Amarela, então que ele trabalha bastante porque os pobres, né, o sertanejo, o retirante que vem do sertão em busca de algo melhor, vem para morrer ali. E ele trabalha muito e não ganha, né, gorjetas e tal. Então ele ouve essa conversa assim que ele chega no Recife e aquilo desanima ele completamente. Até que no final aí você vai entender por que é o Alto de Natal, porque ele encontra o mestre, não é, o José Mestre Carpina, que tá ali como figura, né, José, pai de Jesus, e ele tá completamente desenganado na vida, pensando em saltar da vida, né, saltar da ponte, saltar da vida. E aí vem a vida, né, o nascimento do filho do José, lembrando para ele que ali o motivo, né, tem aquela vida que é severina, que é ruim, mas ao mesmo tempo é a vida, é aquela vida que, ainda que seja o mínimo, pouquinho que seja de esperança, mas há. E você há de lutar por ela, né? Isso que o José Mestre Carpina meio que quer dizer para ele no final desse poema. E que foi conhecido assim pelo Alto de Natal. É lindo, é comovente. Eu não sei o que dizer para vocês, mas leiam esse poema. Tem uma nova edição agora, linda, da Alfaguara, né? Que eu tô de olho, quero comprar. Foi comemorado 60 anos do poema, né? No ano passado eles lançaram essa edição nova. E eu tô com muita vontade de comprar. Tem algumas curiosidades, né, sobre essa história aqui. Ela já foi adaptada, né, para cinema, já foi adaptada para TV, peça de teatro, desenho animado, que inclusive você encontra aqui no YouTube. Uma outra curiosidade muito interessante que eu tive vendo vários documentários, né, é que o João Cabral de Melo Neto, ele se tornou diplomata porque ele pensou, né, que ele não trabalhava tantas horas, ganhava razoavelmente. E o emprego de diplomata poderia o quê? Patrocinar, né, manter a sua poesia. Então, ao mesmo tempo que ele era diplomata, ele poderia manter, né, os seus escritos. E foi aí, por isso, que ele procurou, que ele se tornou diplomata. Olha que coisa. Ele também tinha um mau humor crônico, né? Todo mundo dizia que ele sorria pouco, que ele era mal-humorado. Mas ele também tinha uma dor de cabeça que não o deixava. Ele chegava, às vezes, a tomar, às vezes, 10 aspirinas por dia, imaginem só. Eu fico pensando, né? Pensei um pouco no House, né? Que ele sentia dor o tempo todo. Mau humor. É justificável, imagina, uma pessoa sempre com dor de cabeça. Tem que ter mau humor, né? Esse foi o vídeo, né? Era o que eu tinha pra falar sobre esse poema maravilhoso. Espero que eu tenha convencido vocês a lerem. Eu realmente fiquei apaixonada por isso aqui e eu tô querendo ler muito mais coisas do João Cabral. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala aí se você já leu Morte e Vida Severina, se você gosta de poesia, me conta aí se já leu na escola, se já teve que ir pra vestibular. Se tem vontade de ler, vamos conversar aí nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, que ajuda muito na divulgação e, né, na motivação da pessoinha aqui que vos fala. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as nossas notificações para receber sempre quando tem vídeo novo por aqui. Nas redes sociais, todas aqui no box de descrições, me encontrem lá, estou a semana toda, tanto no Face, quanto no Twitter, quanto no Instagram, no Scooby. Vão me encontrando por aí, certo, gente? Bem, era isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Viverás, e para sempre, na terra que aqui foras, e terás enfim tua roça. Aí ficarás, para sempre, livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas.